Boa tarde, noite a você que nos assiste aqui no GulCast Atualidades. Estamos aqui hoje com uma pessoa em especial, Delúbio Soares, que vai estar aqui falando um pouquinho sobre o PT, sobre a sua pré-candidatura a deputado federal, sobre a associação dele com Caixote. Você conhece Caixote? Júlio Caparelli falou que ele é louco, que ele é maluco, falou aqui nesse programa, vai estar aqui com a gente também. E também acompanhando aqui com a gente para trazer os seus palpites, porque aqui é um podcast, aqui você pode interferir no momento que quiser. Vai estar aqui o nosso amigo Rodrigo, conhecido como a lenda, ou lenda, algo nesse sentido. Então eu vou, desde já, aqui agradecer a presença de Delúbio Soares de Castro. Boa tarde e noite para o senhor. Boa tarde, é um prazer estar muito aqui com o Jário, com a Abdala, com o Lenda. Gostei dessa conotação com muita força, do meu amigo Caixote, que está aqui conosco, para a gente trabalhar essa tarde aqui com vocês, final de noite, esse começo de noite, né? É o melhor horário que eu acho, sabia? É 6 da manhã e 6 da noite. É um horário que tudo está se desfazendo e se regulando, e nascendo de novo, né? Então eu gosto muito das 6. Está aqui com a gente também Caixotinho, conhecido como Caixotinho, mas é Alessandro Caixote. Boa tarde e noite para você, Alessandro. Boa tarde, Jairim. Boa tarde, meu amigo Maicer Abdala. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, meu companheiro Delúbio. E boa tarde, nosso estado de Goiás. Rodrigo Olenda está aqui com a gente também. Boa tarde e noite, Rodrigo. Boa tarde, Jairim. Boa tarde a todos aqui. Boa tarde, Abdala. Boa tarde a todos que estão aí ligados aí no GulCast. Isso, GulCast Atualidades. Para começar, filiado ao PT, um dos fundadores do PT, Delúbio Soares, agora pré-candidato, digamos assim, uma nova jornada, né? Pré-candidato a deputado federal. Passou por problemas pra caramba, mas a vida só é boa quando tem problema. E quando não tem um problema, é bom a gente arrumar um para dar um up, né? Mas, Delúbio, você é nascido em Buriti Alegre, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Goiano de Buriti. Melhor cidade do mundo. Não, é Rio Verde. Formado em matemática. Isso eu não sabia, eu sabia que você era professor, formado em matemática, eu não imaginava. Sou fã de matemática, tenho minhas dificuldades, mas o matemático ele sabe ver além. É um cara que usa da matemática para ser psicólogo, digamos assim. A matemática nos leva em muitos mundos, né? Formado pela Universidade Católica de Goiânia, correto? É verdade. E o que te trouxe essa nova jornada? Renascer dentro do PT, porque você renasceu no PT, não é isso? Se eu posso Pode. Cortar um pouco. Eu nasci em Buriti Alegre, né, numa casa muito simples, a famosa casa de pau a pique, que todo mundo aqui na região conhece. Meus pais eram analfabetos, lá em casa todo mundo é de parteira, então todo mundo sabe que hoje, o que significa as pessoas. Minha mãe é muito nova quando casou com meu pai. Minha mãe tinha 13 anos, sou o primeiro filho com 14 e eu com 15 anos. Então, era uma realidade de pessoas da roça, muito simples e muito sofrida. Minha mãe era órfã, meu pai também órfão de pai. E aí nós fomos levando a vida, teve os filhos. Meu pai foi progredindo. Meu pai tem uma característica que pouca gente tem, que a família do Abdala sabe fazer muito bem, negócio. Compra um negócio aqui, vende ali, compra aqui, vende ali. Foi fazendo o que nós chamamos lá de catira, né? Catira, gambira, e foi, compra um bezerro, vende, aluga um pasto, compra um cavalo, vai levando, compra um porco, engorda, vai vendendo, e foi arrumando as condições de pessoas muito pobres, virou uma pessoa que conseguiu formar os 4 filhos. Então eu devo muito ao meu pai, à minha mãe, devo a Deus, né? Porque Deus é que nos orienta sempre. A minha família é uma família muito batalhadora. Então, sou de Buriti Alegre, saí de lá, terminei o ginásio, fui fazer o científico em Goiânia, comecei a lecionar muito cedo, comecei a lecionar em 74, no Ateneu do Bosco, depois do Bandeirante, Colégio do Abel, colégio privado, e no Liceu de Goiânia. E fiz matemática na Católica, fiz um mestrado na Federal, não consegui defender a tese, porque veio as greves, a fundação do PT, aí bagunçou toda a minha vida. Aquela dedicação que eu tinha à matemática, à álgebra pura, que era a minha linha de trabalho,
eu abandonei e fui só para a política. E na política nós construímos um movimento sindical, aqui em Goiás, o antigo CPG, que nós reestruturamos o CPG, hoje o Sindicato dos Trabalhadores de Educação, o Sintego, presidido pela nossa grande deputada Bia de Lima, e fui construindo um processo democrático, um processo participativo, sem pressa, com a maior calma possível. E nós fomos construindo o PT, construindo a CUT, e em 89 nós fizemos uma aventura. Foi lançar o presidente Lula a presidente da República. Ninguém achava que era possível. Um trabalhador, primeiro nós ficamos 20 e tantos anos sem eleição. Aí quando lança um bando de sindicalista, gente batalhadora, lança um igual, um operário. Onde já podia pensar um operário disputando a eleição presidencial. E o presidente, o companheiro Lula, foi ao segundo turno. E aí teve todas as mentiras possíveis para impedir que ele ganhasse a eleição. Quem acompanhou as eleições naquela época lembra do caso da Miriam, o caso de Caxias, o caso do sequestro do Abílio Diniz e a manipulação do debate da Globo. Perdemos a eleição, mas continuamos firmes. Tivemos uma derrota eleitoral, mas tivemos uma vitória política que firmou o partido. Esse partido foi para 1994 e disputou a eleição, perdemos também. Montou um complô muito forte em torno da candidatura de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso vai para a reeleição, compra a reeleição, todo mundo sabe disso, e comprou a eleição. A eleição foi comprada de Fernando Henrique, a reeleição do presidente Lula. Nós perdemos de cabeça erguida. Logo em seguida, nós já com 3 derrotas, nós tínhamos feito um acordo, eu, Zé Disseu e outros, para fazer uma chapa em 2002, uma chapa consistente. Fomos atrás de um vice-empresário, encontramos o Zé Alencar. Foi uma luta para convencer o Zé Alencar, convencer o Lula, convencer o partido do Zé Alencar, convencer o nosso partido. O partido do Zé Alencar naquela época era o PL, Partido Valdemar da Costa Neto. Pessoa que eu não tenho nada com, nós temos posição divergente hoje, mas tudo que nós acordamos, tanto do meu lado quanto dele, nós cumprimos. O que é acordado e cumprido não é caro, é combinado. Eu sou dessa filosofia. Então deu certo, foi muito, muito correto a eleição do Zé Alencar com o Lula. Nós tínhamos sempre união, capital e trabalho. E o Lula ganha a eleição. E a partir daí muda o Brasil. Mudou o Brasil totalmente. Aquele Brasil que existia, onde falar em salário mínimo de $100 era um crime. Hoje o salário mínimo é $300. Falar que empregada doméstica poderia ter carteira assinada era um crime. Hoje a empregada doméstica tem carteira assinada. Não é? O povo falava, não vai ter patrão para contratar empregada doméstica. Hoje não tem empregada doméstica para atender o patrão. E é a nova realidade. Nós mudamos muita coisa. Não tinha o SUS. Nós aprovamos o SUS na Constituinte e implementamos o SUS. E o SUS foi vital na pandemia. Sem o SUS tinha morrido muito mais gente no Brasil. Então nós implementamos o SUS com mais médicos. O primeiro ato do maledito foi expulsar os médicos estrangeiros do Brasil. Não só os cubanos, mas expulsar os médicos do Brasil. Aí quando veio a pandemia, o SUS estava desguarnecido. Não compra vacina na hora certa. Durante os 4 anos do governo Jair Bolsonaro, não se construiu uma obra aqui em Rio Verde. Nem uma obra do governo federal. E o presidente, o prefeito e o governador puxaram o saco do Bolsonaro. Não tem uma obra aqui. Nem uma obra na região centro-oeste, aqui na região nossa, em Goiás, na região centro. Nem uma obra. Não tem uma obra do Bolsonaro. A única obra são as 700 mortes dos brasileiros que não foi tratado com devido à ignorância. 700 mil. 1.000 mortes. 700 mil mortes. Por não ter prevenção, ser contra o uso de máscara, ser contra a aglomeração. Né? Quando não tinha vacina, não podia aglomerar. E ele incentivava a aglomeração. E ele colocou uma coisa muito triste na sociedade. A ignorância ao extremo. Dizer que a Terra não é redonda. Dizer que a ciência não resolve. Né? O Sócrates, você tem uma ideia, Jairinho e Abdala. O Sócrates, que morreu 400 anos antes de Cristo, foi condenado à morte, ele dizia uma coisa: só existe um mal no mundo,
a ignorância. Só existe um bem no mundo, o saber, que hoje é traduzido em ciência. E o ex-presidente e a sua turma, vamos dizer assim, ficava, olha, falando que a Terra não é redonda, quando até o seu podcast aqui tem a unidade do mundo girando, né? O símbolo do seu podcast, que é muito correto. Então, começaram a negar a ciência, né? Negar a vacina, negar os remédios, negar que a Terra... Olha, eu acho tão absurdo. Eu estava recolhido lá em Curitiba quando eu vi essa frase do general Heleno, dizendo que a Terra não era redonda, que isso era invenção dos comunistas, né? Que tudo de errado no mundo era os comunistas, como se... Aí ele vai na hora que a coisa aperta, né? Quem salvou o Brasil? A China comprando os nossos produtos, país comunista, né? Aí vai ficando, batendo continência para a bandeira americana, uma subserviência ao americanismo muito grande. E aí nós achamos o seguinte: eu acho que o Brasil hoje está em outra direção. Eu sou otimista com o Brasil, Jair, muito otimista. Porque quando eu nasci, talvez eu seja uma das pessoas do século passado, nasci em 55, tenho 70 anos hoje. Eu, naquela época, em 1955, a expectativa de vida do brasileiro era 48 anos. A expectativa de vida dos brasileiros em 55 é 48 anos. Hoje, em 2026, 70 anos depois, a expectativa de vida do brasileiro hoje é de 76 anos. Isso mostra a vontade dos brasileiros de discutir a ciência, discutir o progresso. Veja a nossa região. Eu faço parte, não diretamente do Sudoeste, eu sou do sul do estado, né? Que é Buriti Alegre, região do Tumbiara, Buriti Alegre, Morrinhos, Água Limpa, Mazagão, Caldas Novas, aquela região ali, encarnada ali naquela região. Então, naquela região e nessa região, é uma região riquíssima, onde nós produzimos animais para proteína, seja de boi, aves, né, de frango. Lá em Buriti tem um frigorífico de frango muito grande também, da BR Food, mata 200 mil frangos dia. É aqui, similar ao que tem aqui da BR Food aqui é muito maior, essa planta é muito maior. Lá tem frigorífico de boi, muitos grãos e muita cana, que aqui também na região tem. Eu quero parabenizar a classe política nos anos 2000, que não aceitou a cana em Rio Verde. Se a cana tivesse vindo para o Rio Verde não estava o progresso que tem hoje, porque a cana é monocultura. E resolveu investir em outro tipo de desenvolvimento, a plantação de grão e a industrialização. Caixote fez parte disso daí. Eu sei, Paulo Roberto Cunha. Então nós temos que ter clareza o seguinte: a política é que define o futuro de uma cidade. É a política que define o futuro de uma geração. Por isso nós temos que investir em educação. Jairinho, sem educação não há solução para o futuro. É o saber que tem que ser aprimorado em cada pessoa. Ninguém nasce sabido, mas ninguém nasce... Não, hoje não pode falar mais a palavra, né? Rudo ou burro, né? Essa palavra não está mais nos dicionários. Mas ninguém nasce sabido. As pessoas vão adquirindo com a família ou com a escola. Com a família e com a escola. Família é vital para que as pessoas possam ter uma boa orientação escolar. Ninguém é inteligente por natureza. As pessoas vão aprimorando o seu saber. E todo mundo sabe um pouco. Mesmo aquela pessoa que você acha que não sabe nada, ela sabe alguma coisa. Então é necessário aprimorar o conhecimento. E a escola, como dizia minha mãe, que nós chamamos hoje de educação, é que aprimora o conhecimento. Por isso, eu acredito no Brasil e sou muito otimista. Eu acompanho muitos filósofos da atualidade que falam sobre a diferença entre o conhecimento e a sabedoria, né? Nós estamos numa geração, foi bom você falar de 1970, porque o PT foi muito bom, entenda o meu questionamento. O PT foi muito bom para a gente até o Lula ser eleito e ali fazer a transformação nesse país. Porque a gente sabe, daqui para Uberlândia era 12 horas de viagem, porque era só buraco a rodovia. A gente sabe que para chegar em Goiânia, a 060 era a melhor rodovia que tinha aqui, era horrorosa, né? Para chegar em Cuiabá era terrível, para chegar em São Paulo via aqui Itajá, essa região que me foge aqui o nome aqui agora. O que acontece?
Só que de lá para cá nasceram os filhos da bonança, que foram aqueles que não viram o que nós vivemos, que não viram a hiperinflação, não conheceram como que era o país antes do governo do PT. Isso a gente tem que bater palma, porque houve uma mudança exponencial nisso daí. Então, como que o PT vai fazer hoje para alcançar essa garotada, essa moçada? Eu falo garotada, mas eu te falo que é até os 30, tá? É garotada hoje. 30 antigamente era homem já rodado há muito tempo. Mas hoje o cabra com 30 anos é garotão. Não conheceu o país da década de 80 e de 70, no qual nós tínhamos que vender o almoço para comer na janta, porque o dinheiro desvalorizava de um dia para o outro. E aí, como alcançar essas pessoas que não conheceram esse Brasil de fato? Eu não sei a sua idade, eu não vou perguntar. 55. Então você, mais ou menos, muito jovem, o Abdala conheceu muito bem o ministro, Maílson da Nóbrega. Hoje fica dando lição de moral na televisão. Mas ele foi ministro do governo Sarney, a inflação era 94% ao mês. 94% ao mês. A gente tinha que ter no supermercado as pessoas que estavam aposentadas iam no supermercado 3 vezes por dia, porque o preço... De manhã era uma, à tarde era outra. O supermercado tinha mais gente remarcando o preço do que empacotador, do que caixa, do que limpeza. Tinha as maquininhas tuc, lembra disso? A Abdala lembra muito bem. Então esse país mudou. A geração de 80 é uma geração. Como a geração de 50. Lembra a Copa do Mundo? 70 milhões em ação? Nós éramos 70 milhões e hoje nós somos 220 milhões de pessoas. Então teve uma nova geração. E teve dois grandes fatos. A revolução tecnológica, a revolução industrial, né, que o Brasil teve uma reestruturação da indústria. Para você ter ideia, nos anos 80, fez uma união da Volkswagen com a Ford. Tinha 43 mil peões. 43 mil metalúrgicos num local só. É um impacto imenso, eu conheço. Uma cidade, né? Mais do que uma cidade, né? 43 mil pessoas trabalhando. Aglomerado. Aglomerado ali. E quando saía aquela multidão. E produzia 150 mil carros. Hoje a Volkswagen tem 9 mil peões e produz 600 mil carros. Viu como é que mudou? Por causa da tecnologia. Teve um avanço naquela época que chamava automação. As empresas foram automatizando, né? Tudo foram automatizando. E hoje nós somos nessa geração agora da inteligência artificial. Tudo você anda no ônibus, você anda no metrô, você anda na rua, tá todo mundo mexendo no celular. Parece que o celular virou um membro do corpo. Né? Antigamente você encontrava o pessoal ficava mexendo no cabelo, mexendo, né, na barba. Podia fumar em todo lugar, fumar era bonito. Né? Então, hoje não é mais. Né? Hoje, quem fuma, está muito difícil para as pessoas que gostam de fumar nos ambientes, ou só em casa, ou em lugar muito isolado. Então, mudou a sociedade. Hoje nós estamos com uma sociedade tecnológica, totalmente tecnológica. E o que está fazendo o nosso governo? O nosso governo está investindo em tecnologia. Agora, o atraso tecnológico dos últimos 7 anos foi imenso. Como se o ex-presidente nega tecnologia, nega ciência, começa a falar mal de todo mundo, começa a falar mal dos chineses, que estavam implantando aqui o 5G, atrasou 1 ano a implantação do 5G pelas dificuldades que o governo Jair Bolsonaro implementou. Lembra que o 5G não pode ser instalado no Brasil, vai roubar os dados do Brasil. Coisa nenhuma, isso começa a piada. Nós atrasamos. E estamos atrasados da tecnologia. Né? O carro elétrico começou a chegar no Brasil depois que as fábricas chinesas vieram para cá. Ônibus elétrico não tinha. Ônibus que no mundo inteiro tem. Então nós agora estamos fazendo uma nova fase. Energia solar. Quando nós começamos a implantar energia eólica no governo Lula e Dilma, todo mundo criticava que ele não ia funcionar. Hoje, 22% da matriz energética brasileira é eólica. E ficou parado no governo passado. Totalmente. Hoje, 21% da energia do Brasil é da solar. E biomassa é 2%. Ainda nós temos uma reserva muito importante, eu defendo,
das termoelétricas, porque a termoelétrica, acontece um acidente, a termo é acionada energia firme e rápida. Então a energia é fundamental e nós estamos atrasados. Se eu te perguntar para você, perguntar para a Abdala, para o Caixotinho, para O Lenda. o Lenda, sobre a energia nuclear, todo mundo vai ter dúvida se defende ou não. Que é onde causa o estudo dos átomos é que faz a ciência avançar. E o Brasil não entendeu que energia nuclear é uma coisa importante. E nós trabalhamos há muito tempo com energia nuclear, né? Só que ficou restrita a Essa Angra. Angra, nós temos que ampliar. Energia não é energia, só usina. É o desenvolvimento da ciência, né? A decomposição do átomo, né? É muito importante. Mas se não tiver um estudo sobre isso, nós vamos fazer besteira. Vamos ficar na ignorância e os Estados Unidos bombardeando o Irã, os Estados Unidos sequestrando um presidente da América Latina. Né? Para que ter? Por que isso? Para ter o controle do petróleo. O mundo, nos últimos 100 anos, viveu em função das guerras 24 horas por causa do petróleo. Por que Hitler invadiu a União Soviética? Para buscar o petróleo lá de Azerbaijão, né, em Baku, que era a maior produção de petróleo do mundo naquela época. Então tinha que ir lá, ele tinha que passar por Stalingrado, se lenhou ali. E ali se lenhar, né, para não falar outra palavra, que aqui, educadamente. Então, o mundo mudou. E nós temos que acompanhar as mudanças. Não podemos viver na ignorância, como o governo anterior empregou. Pregou a ignorância para tudo quanto é lado. Que não tem que ter escola, que menino não precisa ir para a escola. Vai ser educado como antigamente, que a família tinha 10, 15 meninos, fazia escola em casa. Né? Olha só que concepção atrasada. Hoje nós estamos de integração. As crianças têm que ser integradas de boa qualidade desde criança, na adolescência e na juventude. Para a gente construir uma sociedade mais harmônica. Nós precisamos da harmonia, precisamos da paz. Caixote, vocês podem interferir, tá, Linda? Pode Tranquilo. interferir, ficar à vontade. É evidente que o nosso astro principal aqui hoje é você, né? Estamos aqui com o Delúbio. E o que acontece? Eu vi duas coisas malucas. Esses dias, eu sou um curioso, eu gosto de filosofar, eu gosto de estudar, eu estudo o comportamento humano. E o que acontece? Eu vi um filósofo falando o seguinte: os Estados Unidos ele aplicou muito bem para o mundo e deu certo. Ele diz que existem duas formas de guerrear, de fazer combate. Duas formas de se invadir um país. Um com arma e outro com a cultura. Hollywood foi a maior promoção americana para o mundo. Hollywood coloca o Vietnã como os homens ruins, coloca os chineses como os homens ruins, coloca os russos como a parte ruim, e os árabes são homens bombas, né? Eles pegam isso para o mundo e adentram dentro de alguns países como se isso fosse a verdade, e na realidade não é nada disso. Os Estados Unidos pregam que os super-heróis que salvam o mundo dos extraterrestres são o Superman, Homem-Aranha e essa Mulher Maravilha e outros aí, né? Então, essa é a forma de invadir a cultura de cada região e ganhar a guerra. E te falo que o Brasil perdeu a guerra para eles. Porque hoje idolatramos, grande parte da nossa população idolatra a bandeira americana, idolatra o Homem-Aranha, idolatra o Capitão América, esquece que existe o Saci Pererê, Mula Sem Cabeça e outros aí que da nossa cultura. Por que eu digo isso? Porque eu vi, e não falo que esse povo é burro não, eles fingem ser burro. Tá? Muitos aí que se dizem da direita fingem ser burro para vender o seu peixe. Eu vi uma frase de Flávio Bolsonaro em público, ele falando que a taxação de alguns aparelhos eletrônicos da China e de outros países que vêm para o Brasil era conversa fiada, era só uma forma de onerar o cidadão, porque o Brasil não produz. Para quem não sabe, o Brasil é o segundo maior produtor de celular do mundo. A Samsung tem a sua segunda maior indústria aqui na Zona Franca de Manaus. Hoje nós temos um celular que mudou de nome, veio da China como Vivo e entrou com outro nome aqui no Brasil que me foge agora. Xiaomi. Não é o Xiaomi não, é um outro celular que me fugiu aqui agora. Ele vai entrar com outro nome aqui no Brasil, que também é a segunda maior indústria de celular do mundo. Tá ali na Zona Franca de Manaus, já está na fase final, se eu não me engano, já está produzindo.
Então eles pregam uma mentira como se fosse verdade, e eu já vi essa história. Essa história a Alemanha pregava muito bem com Hitler. Pregava-se uma mentira como se fosse verdadeira e colocava na cabeça do cidadão, e o cidadão acreditava naquilo, e eles pregavam na época, eu não sei se você se lembra, eu acredito que sim, como professor, a Alemanha era governada por comunistas. Eram comunistas. Na época que o Hitler assumiu, ele assumiu para derrubar os comunistas que estavam no poder, e falava que não prestava, que tinham vendido o país para a Europa por causa da Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, né? E em nome do alemão, eles falaram que vamos resgatar o que é nosso, não é isso? E o Hitler convenceu o povo falando uma grande mentira. E isso se repetiu em 2018 aqui no Brasil. Mas agora, o presidente dos Estados Unidos, eu concordo com todos que você está apresentando, o presidente dos Estados Unidos quer dominar o mundo com petróleo. Por isso invadiu a Venezuela. Mas é uma tecnologia ultrapassada, né? Mas- se for analisar, né? Mas os americanos normalmente são ultrapassados. Eles são retrógrados. Os Estados Unidos, o presidente Trump invadiu o Irã. Invadiu a Venezuela por causa do Invadiu, petróleo. o petróleo está lá. Ele agora está dizendo que o petróleo é dele, é dos Estados Unidos. O petróleo da Venezuela Quem vai comandar não é ali mais da Venezuela, só pode vender para os Estados Unidos, só pode ser exportado para os Estados Unidos. Igual eles faziam aqui com o suco de laranja. O suco de Sim. laranja vai, eles Os royalties era tudo dele. vai tudo para lá. Então o que acontece? Eles querem transformar a América Latina no seu quintal. Mas é pior. Ao invadir o Irã, ao bombardear o Irã, ao matar as pessoas do Irã, matar 180 crianças com os mísseis teleguiados dirigidos para aquela comunidade. O que eles querem fazer? Colocar medo ao mundo. Para que a primeira reserva de petróleo do mundo é da Venezuela. A terceira é do Irã. Então ele quer dominar o petróleo, para colocar medo ao mundo e para dominar o mundo. Ao dizer que o petróleo, que estava a $55, em média, foi para 115, aí o preço do petróleo sobe na bomba. E quando eu quero avisar todos os caminhoneiros da região aqui, que são muito, a indústria que usa o petróleo, a lavoura que usa o petróleo, as máquinas colhedeiras, tratores, né, todas as máquinas que usam o petróleo, a culpa do aumento do diesel, a culpa do aumento da gasolina é do senhor Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. A culpa é do Trump. Por quê? Através da guerra, o petróleo sai de $55 para 105. Isso, a responsabilidade é dele e dos seus aliados que estão no Brasil, inclusive gente no Brasil. Lembra do tarifaço? Ele enfiou um tarifaço no Brasil, 50% dos seus produtos teve que rever o presidente Lula. Com a habilidade que ele tem, ele soube negociar. A venda da BR também deu um prejuízo. Não, Tirou a capacidade de refino da A Petrobras. venda da né? BR e o absurdo que eles fizeram em 2017, 2018, proibindo novas refinarias no Brasil. A Petrobras não pode fazer refinaria no Brasil durante 10 anos. Aí não tem refinaria, nós temos excesso de petróleo, vender mais de nós vendemos mais de 1 milhão de barris de petróleo e importamos gasolina, importamos óleo diesel, porque a refinaria aqui não produz o suficiente. O que o presidente Lula fez? Fez a operação de guerra. Tirou o ICM, tirou o PIS, o FINS dos nossos produtos. E parece que quer dar um subsídio agora de Ou um ponto está pressionando os governadores para tirar o ICMS, para que o diesel, o gás de cozinha, todos os derivados de petróleo suba além. Ronaldo Caiado não quer aceitar. Ronaldo Caiado, a única coisa que ele sabe falar, sabe o que é? Ele não tem proposta para Goiás. Não tem uma obra do Ronaldo Caiado. A proposta dele é Lula ladrão. Lula ladrão. Ele vai ser candidato a presidente da República. Está dizendo. Quem vai dizer? MotoGP em Goiânia. MotoGP em Goiânia. Não. Esqui. Reforma do autódromo Ayrton Senna. Mais de 500 milhões. Sem licitação. E a venda do Serra Dourada? Feita em 6 meses. Só um detalhe. Rio Verde, região. Em menos de 6 meses, ele reformou o autódromo Ayrton Senna. Foi tomado de assalto aqui em Rio Verde, em todo o estado de Goiás. Mais de 3 bilhões
do agronegócio. Negócio, absurdo. Mais de 3 bilhões foi tomado de assalto E não do faz 8 quilômetros de do produtor rodovia. rural. E não faz aqui o anel rodoviário. Me fazem em menos de 6 meses, sem licitação, a reforma. Não é que não merece, não. Todo mundo merece. Tem que ser atendido todo mundo. O esporte tem que ser atendido, a cultura tem que ser atendida, todo mundo tem que ser atendido. Eu não tenho nada contra. Muito pelo contrário, eu acho que todo mundo tem que ser contemplado. Agora nós estamos sofrendo aqui com a G174. 210, os 8 quilômetros. A G, né? É. Né? 210, É 210. eu não sei o que é 210. É, até o trevo lá é 210. É incompetente. O governador Ronaldo Caiado é incompetente. Porque, primeira desculpa que não tinha o projeto. Juntou aqui uma série de produtores rurais, encabeçado pelo Sindicato Rural, doaram o projeto, levaram lá para o Pedro Salles, que é pré-candidato a deputado federal, foram lá, doaram o projeto. O Chico Cagel é vereador, que hoje era deputado estadual, encabeçou, foram lá, levaram lá na Goinfra. Tiveram que refazer o projeto. Não deram conta de licitar, criou a taxa do agro, arrecadaram mais de 3 bilhões, eles não dão conta de fazer. Aqui, Delúbio, a G174, aqui, ó, no perímetro urbano aqui, ó, é linha reta aqui, ó, não dá 10 quilômetros. Agora me reformar um autódromo, e detalhe pequeno, para passar uma vergonha internacional, porque me aparece um buraco lá. A corrida teve que ter antecipada em 8 voltas, porque não dava conta. Aí ainda para passar vergonha ainda em nós goianos ainda. Então, Aí no mais, o Caiado bate no Lula, que o Lula é ladrão, que o Lula é isso, que o Lula não faz nada. Se eu não me engano, tem uma escola do Caiado em Rio Verde. Uma. Eu nunca vi nada de Caiado aqui. Deixa eu te contar o Passarinho Verde falou para mim, tá, Delúbio? Então, se isso for verdade, vai ser vergonhoso. Passarinho Verde me falou que o chefe do Caiado lá agora, que é do PSD, né? Me fugiu o nome dele, rapaz? Kassab. O Kassab. O Kassab anda conversando com o Caiado e parece que proibiu do Caiado falar mal do Lula. Ele só pode falar mal do PT. Do Lula, não. Porque o partido que o Caiado se filiou faz parte da base do governo. Mas a partir de abril... Olha a maluquice que eu vou... Não, mas olha o que chegou a mim. Só tem 3 ministros. Da agricultura, da energia e da pesca. Olha o que chegou para mim. Eles estão negociando a vice, você sabe muito bem disso, está entre o MDB e o PSD. Essa é a proposta ali para ser o vice do Lula. E o Caiado tem que ficar quieto, ele não pode abrir a boca. Agora... Vamos ser sinceros. Pode até ser que no primeiro turno o PSD lance um candidato para dividir os votos ali entre a direita e a esquerda, porque o PSD ele tem voto dos dois lados. Mas no segundo turno, se porventura o Caiado for no primeiro turno candidato e não vai para o segundo, ele vai fazer palanque aqui em Goiás para o Lula? Como é que vai ser essa situação aí, Delúbio? A partir de... Só voltando um pouquinho, a partir de abril agora, se Deus abençoar, nós vamos montar uma equipe. Eu vou gravar eu falando tudo que o Lula fez e vou gravar falando tudo que o Caiado fez e o Bolsonaro fez. É fácil. 10.060. De Goiânia a Jataí, duplicada. Aeroporto de Goiânia. Tudo foi o Lula que fez. O que o Caiado fez? Eu conversei com o Lissauer há 8 anos atrás. O Lissauer pede o Ronaldo Caiado para passar dá uma concessão do ginásio Heráclito Lima e do Jerônimo Martins, que o Caixote, vou reformá-los. Não vou mexer com isso não, que é só problema, porque vai acabar. Agora, no final, eles já estão falando, não, eu reformei esse, o dinheiro está entrando para reformar outro. Mentira! Esse Caiado não passa de um mentiroso. E em abril, o mês de abril é dedicado ao Caiado. Eu vou rodar o estado inteiro, onde eu der conta, filmar as obras do Lula e filmar as obras dele. Eu quero saber. Só precisa você ter uma coisa muito clara. O que ele está falando aqui é verdade. O que o nosso amigo Olenda falou é verdade. Nelinho, você precisa entender uma coisa. O mundo vive de fofoca.
vive de mentira. O maior filósofo nosso, do Ocidente, nós temos um mundo dividido em 3 partes. Tem o Ocidente, somos nós, da Europa para cá, tem a Ásia e tem o meio ali, o Oriente Médio e a África, que ninguém fala o que é. Oriente Médio. Então, veja bem, no Ocidente, o maior filósofo é o grego Sócrates, que quando ele foi condenado a tomar cicuta porque ele estava corrompendo, a acusação contra ele, que ele estava corrompendo a sociedade, a juventude de Atenas. Aí o condenaram a tomar um veneno da época muito famoso, cicuta. Não tem por aqui, lá tem. Aí no dia dele tomar o cicuta, porque ia fazer, porque foi condenado, ele era um homem cívico, ia garantir, em nome da honra, ele ia garantir. E o Platão, que era o filósofo mais famoso, que acompanhava ele, que nós conhecemos hoje, eram vários filósofos, vários discípulos, né? O Platão era o filósofo, o discípulo mais famoso do Sócrates. Perguntou: mestre, como o senhor vai ser condenado por uma mentira e essa mentira vai prevalecer? Não, ele falou assim: não. Deixa eu te falar. Sócrates dizendo ao Platão: a mentira não vive o suficiente para envelhecer. Isso ele falou. E ele completou: todo mundo vai lembrar quem é Sócrates daqui a 1000 anos, 2000 anos. E ninguém vai lembrar quem me condenou. Vai ficar no esquecimento, porque é por uma mentira. E o mundo inteiro sabe quem foi Sócrates. Sabe a filosofia, que é o pai da filosofia no Ocidente. No Oriente são outros, Confúcio, eles são outros, é de outra natureza o Oriente, né? Principalmente o Extremo Oriente. Então nós temos que entender o seguinte: a mentira, essas mentiras que esse governador implementou, a mentira que o governo do Jair Bolsonaro implementou, as mentiras que o governo Temer e a sua cúpula fez para destituir a presidente Dilma. A Dilma foi condenada a perder o mandato, por uma mentira, uma tal de pedalada, que ninguém nunca conseguiu provar o que foi. Não é uma mulher séria. Hoje recuperou seu... Ela não quis arrumar aquele voto pro Eduardo, né? Mas para tirar ele do Mas problema. Ela foi ser honesta ao extremo. O que nós temos que fazer? A honestidade é a coisa mais importante, e a sinceridade. E nós não podemos usar o poder público para se beneficiar. Eu não conheço um dirigente do PT que foi ministro, que foi governador, que foi secretário, que foi deputado, que tem um patrimônio fora da normalidade. E quando se conhece, aqui no estado de Goiás, que a pessoa não tinha um couro de boi para deitar e hoje está milionário. Usando da política, usando do poder público. Então é necessário a gente ter clareza disso. Eu tenho 70 anos, sou jovem ainda. Eu quero dedicar minha política, minha vida, os próximos 70 na política nacional. Dos 70 que eu tive, eu dediquei 40 à política nacional. Meus próximos 70, se Deus quiser, mas eu quero dedicar à política de Goiás. Mas se Deus me der mais um dia, eu estou feliz. Eu peço a Deus todo dia prorrogação do meu código de validade, né? Brincando, mas eu acho que nós temos que discutir a verdade. A verdade é reveladora. Não podemos, na mentira, na chantagem. Tem uma coisa agora que o pessoal usa na rede social: lacração. Lacrar, tá? Tem um deputado federal que gosta de lacrar todo mundo, xinga todo mundo, né? Tem um outro deputado lá de Minas que fica xingando o povo. Isso não resolve. O que nós temos que fazer para a população, quem é governo, realizações. Realizar. E eu quero fazer um convite para você e para o Abdala. Eu estou convencido, como eu sou vizinho de Tumbiara é a cidade ao lado da minha, eu não me conformo com essa rodovia que nasce aqui em Rio Verde, esse trecho, Rio Verde e Tumbiara não ser duplicado. Eu preciso da sua ajuda. 452. BR 452. Tem 3 quilômetros de duplicação. Nós precisamos duplicar essa rodovia. Por que precisa duplicar essa rodovia? Para que os produtos sejam... Eu já perdi 3 amigos nessa BR.
de acidente. Acidente besta. Um carro vinha, outro veio, Muito fechou. caminhão, muita carga circula. Muita. Então nós temos que transformar essa rodovia, que é a rodovia da morte, em rodovia da vida. E para isso, para fazer, nós temos que fazer um movimento forte aqui na região, com os prefeitos, com os vereadores, com as entidades da sociedade civil, tipo Rotary, tipo Laios, maçonaria, chamar os sindicatos patronais, sindicatos dos trabalhadores. Nós temos que modernizar. Isso faz parte do futuro do país. Nós temos que, o presidente Lula já determinou duplicação da BR-153 de Anápolis a Parangatu. Agora nós temos que convencer o governo, botar os deputados federais, que são os donos do orçamento, eles que votam o orçamento. Nós temos que botar no orçamento que vem a duplicação da BR 452. Mas isso, ô Jairo, eu tenho acompanhado o Delúbio, eu tenho andado com o Delúbio com caixote. Em todas as entrevistas que o Delúbio tem concedido aqui no Sudoeste, eu vou parafraseá-lo agora, ele é devoto de São Pidão. Ele está propondo um movimento suprapartidário que tem que nascer aqui em Rio Verde. Já vou deixar aqui no ar um pedido ao prefeito Elton Carrijo e terminar lá em Tumbiara com o prefeito Johnny e pegar todos os prefeitos que margeiam a BR-452 e fazer uma marcha daqui para Brasília, um movimento forte envolvendo a sociedade civil organizada, envolvendo sindicatos rurais, envolvendo Rotary Clubes, envolvendo Câmara de Vereadores, envolvendo toda a sociedade civil organizada. É isso que o Delúbio está propondo. Porque o tamanho e importância, isso não se trata... toda a região, não só atinge aqui. Isso não se trata de política, isso trata-se de desenvolvimento de toda a região, isso se trata de vidas. Ou a gente faz isso, não acontece. Por quê? Por que não acontece? Os prefeitos se acomodam. Hoje eu fui numa entrevista lá em Santa Helena e uma senhora ligou. Eu falei, senhora, porque a voz parecia uma voz já cansada. Reclamando porque não tem empregada doméstica, reclamando porque não tem a pessoa para limpar o seu lote, que ninguém mais quer trabalhar por causa do Bolsa Família. Eu disse a ela o seguinte: o Bolsa Família, quem gosta do Bolsa Família são os prefeitos, principalmente os prefeitos de cidade pequena. E quando tem crise, você deve ter visto isso muito na sua vida, onde o povo estava passando fome ia para a porta da prefeitura, bater panela. Queremos comida, queremos comida, queremos comida. Tem quantos anos você não vê pessoas ir para a porta da prefeitura ou para a porta de uma empresa pedir comida? Porque tem um Bolsa Família. Eu acho... Me perdoa te cortar quanto a isso. Desculpa, Delúbio, é porque isso está entranhado em mim. Eu acho muito bom a pessoa não querer trabalhar por causa do Bolsa Família. Você quer que eu te fale por quê? Porque saiu do estado de escravidão. Antigamente, ele era obrigado a aceitar a escravidão porque ele não tinha onde recorrer. E os patronos, os donos da situação, escravizavam esse cidadão porque ele não tinha escolha. Hoje o Bolsa Família libertou muita gente que vinha de pau a pique lá do Nordeste para cá, pau de arara, para cortar cana, porque não tinha aonde se socorrer. E o Bolsa Família libertou essas pessoas. E outra coisa, a sociedade tem que bancar aqueles que não têm condição. Tem muita gente aí que não tem oportunidade de estudar, não teve, né? Pelo menos no passado, hoje a coisa mudou. Não teve oportunidade de estudar, não teve oportunidade de vencer na vida, de ter uma visão diferente de mundo, porque ela foi programada a ser escrava legalizada. E o Bolsa Família tirou a pessoa dessa situação. Sabe o que acontece? É que as pessoas acham que as pessoas têm que trabalhar como antigamente. Eu lembro, eu trabalhei na roça há muito tempo, até os 15 anos,
Falar não nesse caso eu acho não tinha sensacional. jeito. Não vou trabalhar para você. Não tinha jeito. O salário, as pessoas, naquela época, muito pouco dinheiro circulava lá na roça. Então, a pessoa, o equivalente a um dia de serviço era um frango ou 1 quilo de carne de porco que o fazendeiro ou a pessoa matava. Era 1 quilo de carne. Às vezes um almoço, né? Não, almoço o pessoal dava. Mas tô dizendo, às vezes o Não almoço tinha marmita que tem hoje. Mas era muito, o trabalho era. Lembra você, quando você falou da sociedade de 80, e hoje mudou, e eu concordo com você plenamente, outro tipo de sociedade. Em 1980, quando nós estabelecemos que o salário mínimo deveria ser $100, ou as pessoas, a Fiesp, os empresários diziam que o Brasil quebraria, a prefeitura quebraria, as fábricas quebrariam. Hoje, sabe quanto que é o salário mínimo? Pega o valor do salário mínimo e divide por dólar. Dá $300. E ninguém quebrou. Ninguém quebrou. O que falta hoje é gente para trabalhar porque as pessoas não querem submeter a salário baixo. Aí vem as novas alternativas. Pode falar não, né? Aplicativo. Vem aplicativo tanto de moto como de carro, Uber, etc, etc. Venda pelo celular. Hoje ninguém mais quer ficar na loja vendendo na loja para ganhar salário mínimo de pé. Ele vai vender pelo celular. E o empregado doméstico é uma profissão análoga à escravidão. Ela já é análoga. É uma profissão difícil que mata a pessoa. Quantas pessoas você conhece hoje que moram no fundo da casa do patrão? Não tem mais. Acabou. De primeiro, cada pessoa que tinha um poder aquisitivo um pouco maior, tinha um morador que ele chegava 10 horas da noite, 11 horas da noite, a mulher tinha que levantar e fazer comida para ele. Existia o quarto da empregada doméstica todos os apartamentos. Hoje não tem mais. Hoje acabou isso. Eu sou radicalmente contra o governo assistencialista. Mas no caso específico do Bolsa Família, que o Bolsa Família tirou de gente da linha da pobreza é uma coisa fora do comum. E o que eu vou falar aqui agora, eu acho que eu vou apanhar a hora que eu sair na rua, mas eu sou obrigado a falar. Bolsa Família contempla, o governo federal hoje gasta 168 bilhões ano com Bolsa Família e atende 19 milhões de famílias. Hoje já são 16 milhões. Então já caiu. Então, caiu porque muitos já saíram da dependência. Então eu vou até corrigir aqui. Hoje, então, estamos em 19... do ministro que você teve a oportunidade de acompanhar aquele dia. Verdade, eu estive lá com o ministro, Ministro Edson. E aí, eu vou lá no Bolsa Família dos ricos, dos agricultores, que eu me incluo, né? Que eu peguei, que eu fui contemplado, o Plano Safra 2026. Foram 602 bilhões, que no governo Bolsonaro ano passado foram apenas 364 bilhões, e atende pouco mais de 5.100 famílias no Brasil. Olha a disparidade. Olha a disparidade para esse pessoal ficar criticando. Viu, Rodrigo e Jairo? A disparidade que é. Então, assim, eu sei que muito amigo meu vai me xingar na rua. Eu quero dizer o seguinte. Mas são dados. E eu tenho que trazer isso para uma realidade que o pessoal tem que atender, que tem que entender que isso aqui, gente, o pessoal que está na extrema pobreza, eu tive com o ministro Wellington Dias, e depois que o pessoal entende e passa a compreender o que é... Deixa eu ajudar o que é extrema pobreza. Você tem um cachorro? Sim. Você cuida do seu cachorro? Claro. Por que você não cuida de um ser humano? Você cuida do cachorro e não cuida do ser humano. É isso que as pessoas têm que entender. É o ser humano que está passando fome, que às vezes tem um filho, uma filha, não tem cama, dorme no chão, às vezes. Para salvar essas pessoas. O que eu quero dizer para vocês? Que você viu, você tem toda a razão. Mas nós não podemos ficar com vergonha de debater ideias. Ideias têm que ser debatidas. Ideias muito malucas. Como a Terra não é redonda. Isso não é uma ideia, isso é ignorância. O cara falou que pobre que tem Bolsa Família, agora aquele Rio Verdense, que é esse delegado, que é deputado, senador, não sei o que ele falou que pobre não pode votar porque tem Bolsa Família. Cara, não é que é louco, é que ele quer manter. Antigamente só podia votar no Império para deputado, só quem era muito rico.
E as mulheres brasileiras só tiveram o direito de votar a partir de 34. E mais, os analfabetos, os semi-analfabetos, não podiam votar até a Constituição de 88. Um dos grandes avanços da Constituição de 88 foi reconhecer os trabalhadores rurais que trabalhavam a partir de 55 anos as mulheres, os homens de 60 anos, que trabalhou na roça a vida inteira, teve o direito da aposentadoria. O mesmo nós temos que estender agora para os trabalhadores de aplicativo. Porque o trabalhador de aplicativo é um trabalhador que não conseguiu um emprego formal. Então ele foi para o aplicativo, o antigo bico, hoje chama aplicativo. Eu fiz muito bico na minha juventude para custear meus estudos. Eu sei o que é fazer bico. Você não tem compromisso com o que você está fazendo. Modernizou o bico. Modernizou o bico, ou o biscate, né? Como biscate, a música do Chico Buarque. O Didi falava, né? O biscate, né? O biscate do ponto de vista fazer biscate. Fazer negócio, pequenos negócios ou pequenos. Então, hoje, o que nós temos que fazer? Regularizar, dar infraestrutura para as pessoas que estão no Uber, as pessoas que estão no mototáxi, o motor Uber. Qualquer tipo de serviço, né? Serviço. Porque é o seguinte, todos são brasileiros. Todos são brasileiros. E o Brasil é dos brasileiros, não é dos americanos. O Brasil é dos brasileiros. Quero frisar isso bem claro, para deixar aqui em Rio Verde, para que a gente possa trabalhar. Porque é o seguinte, tem muita gente que quer ser quintal dos Estados Unidos. Nós não aceitamos isso. Eu sou da terra, da época que a gente fazia campanha, que o petróleo é nosso. Que a gente não tinha muito petróleo. E sabia que tinha, mas não sabia onde encontrar. Lembra? O petróleo é nosso. Eu fiz muita campanha pelo petróleo nosso, fiz muito passeata, distribuí muito folheto, e dizendo que a Amazônia também era nossa. Que a Amazônia não é nossa. Mas esse é um debate superado, porque hoje nós temos excesso de petróleo. Mas não tem a refinaria. Por isso que está esse preço altíssimo do combustível nas bombas. E nós temos que ter responsabilidade. Já falei. A responsabilidade do aumento do combustível é do presidente dos Estados Unidos. Então nós temos que saber trabalhar isso, esclarecer a população, para que a população possa votar consciência, livrando das fake news. Peço a todos que estão acompanhando esse programa, evitar fake news, que as fake news só levam à desordem. E trabalhar para a harmonia política, e paz na política, e paz na sociedade. Guerra não interessa para nós. A guerra não beneficia a classe trabalhadora, beneficia quem provoca a guerra. São os grandes, as grandes empresas, os grandes empresários, mas quem vai para a guerra não são os filhos dos empresários, são filhos da classe trabalhadora. Eu vou voltar. Jair, só sim. Semana passada eu estava conversando com um rapaz do agro. Olha, Caixote, se você fica apoiando esse Lula aí, ó, a gente não acha peão para ir para fazenda. Mas por quê? Foi por causa do Bolsa Família. E quanto que você paga para ficar lá? Para ficar lá a semana e vir no domingo eu pago R$1.800 por mês. Falei, mas R$1.800 ele não vai mesmo não. Ué. Ele vai para lá para ganhar R$1.800, encher o seu bolso de dinheiro. Se ele pegar uma moto aqui e for entregar lanche, até 10, 11 horas da noite eu já estou em casa, trabalho a hora que quer. Ele ganha mais que isso. Aí você quer. Por que você não faz? Por que você não faz igual comigo? Né? A cooperativa. Paga bem e ainda distribui dividendos. Na comigo falta empregado? Não. Falta empregado da Perdigal? Não. Fernando Collor, em 91, fez isso com a que estava em falência siderúrgica lá no Rio de Janeiro. Ele fez participação de lucros. Aí o que acontece? Vamos plantar? Qual é o lucro aí dessa plantação? É bilhões? Então vamos fatiar um pouquinho isso daí, dar uma porcentagem. Agora você pensa bem, você pensa trabalhar de graça, de extrema direita. Você pensa bem. Mas tem uma visão diferente da extrema direita. Nós estamos, outra disparidade que nós estamos encontrando, eles inventaram agora um tal de, como é que chama lá o negócio para contratar gente para a prefeitura? Credenciamento. Aí vai lá, o Rodrigo vai lá e credencia. Ele é médico, não, ele é técnico de enfermagem. Ele credencia durante 11 meses. Ele paga PIS, COFINS, INSS, tudo, aí 11 meses. Termina o contrato, ele não tem direito de férias, rescisão e nada. Isso aí, Delúbio, é uma luta que nós vamos pegar feio em cima. A prefeitura... Trabalho semi-escravo. A prefeitura, Estado
Tirando os direitos Não, tá do cidadão. tirando os direitos mesmo. E aí, por exemplo, eles vão de fevereiro, a dezembro. Aí corta dezembro, eles trabalham em janeiro, aí faz o contrato em fevereiro para receber em março. Na verdade, essa modalidade de contratação não é específica da prefeitura. A prefeitura não tem nada a ver com isso. Na verdade, essa modalidade de contratação é das organizações de saúde. Isso é uma modalidade que a direita aprovou São das para quebrar a CLT, para quebrar o contrato coletivo Ficar de sem trabalho. responsabilidade das Para OS. livrar, para aumentar o lucro das OS. Então, O Estado paga. Atenção, OS. OS. Atenção vocês aí das OS. Vai ser uma bandeira que o Delúbio Soares vai levantar durante a campanha. Nós não vamos aceitar vocês pisarem nos trabalhadores. Vai ter que cumprir a CLT. Claro. Vai ter que cumprir a CLT. Vai ter que pagar 13º, vai ter que pagar férias, vai ter que... Vocês... Mas esse povo não gosta do São Paulo. Rodrigo, Quem que Oleta, gosta? o povo não gosta de capitalismo, o povo não gosta de dizer que o capital, o setor privado é competente, O Delúbio, vai ter roubar 3 meses de salário. do trabalhador. mas é o seguinte, Tá roubando, o capitalista o capitalista é o seguinte, é igual o capitalista, o patrão, o senhor feudal, ele é igual mulher, né? O dele é só dele, né? O dele não é, quando não divide. Você ouviu, Lula? Porque o que acontece é o seguinte, Primeiro eu posso discordar que a Pode. mulher não tem dono. A mulher ela faz o que ela quiser em qualquer lugar. mas Assim como o homem. Não mas- esse negócio de propriedade de pessoa para eu pessoa. entendi, não pode ser. eu entendi. Não pode. Não estou corrigindo, só dando a minha opinião. Eu entendi. Mas Espero que você mude. eu tô entendendo. É um exemplo Eu falo que você assim, tá- quando a gente casa, É um dizer popular. É um dizer popular. O dinheiro dela não O dinheiro divide dela com é só ninguém, mas dela. nossa, E o trabalho pra nosso dividir é com nosso. ela. Não é o meu caso. Mas Esse dia eu vi o Lula O que falando. acontece é o seguinte, só para mim finalizar aqui. Nós temos sido muito procurados aqui, em toda a região que a gente anda, que tem essas OS. Isso é um clamor geral. O pessoal não recebe férias, não recebe 13º. vai até o limite, né? Na hora que vai para receber as férias, o contrato encerrou e não paga nada. E os contratinhos é gordo, e é aditivo e tal. Então nós já estamos dando um recado aí que vai ser uma bandeira que nós vamos abraçar aí e vai ter que cumprir a CLT. Esse dia eu vi o Lula dando uma declaração, e é a declaração mais correta. Esse mesmo cidadão que falou que 1.800 é muito, né? Eu pago R$1.800. Dá pra ele, né? Falei, quando você vai lá no Gramadinho, você gasta quanto no final de semana? Uns 2, 3 mil. Falei, não tem problema. E o cara Ele falou, não. Falei, aí você paga 1.800 pro cara. O Lula tá certinho, porque o Lula falou que o cara gasta 1.500 conto, um salário mínimo no restaurante, e na segunda-feira ele vai pagar empregado doméstico, que é um salário mínimo, paga chorando. Entendeu? Então, igual o Delúbio falou, vai faltar empregado doméstico. Porque na Europa, nesses países bem desenvolvidos, Já não existe o mais. cara se vira, ele fica O Brasil dele. já está vindo muita gente para cá procurando esse serviço, porque o brasileiro não quer mais trabalhar. Porque é o seguinte, o brasileiro ainda ele tem que andar, conhecer o mundo. Eu defendo que cada brasileiro que puder ir na América Latina, na Argentina, no Uruguai, No Oriente, na China, na né? China, na Europa, também pode dar uma passadinha na África, que a África não tem só miséria. A África é um continente riquíssimo, como é o continente latino-americano. Teve maus governos. Foi Explorado demais. muitos anos. Então, aqui no Brasil, nós queremos criar uma nova filosofia de governo, nova filosofia de segurança, uma nova filosofia de educação. Olha, quando eu comecei a trabalhar, o meu maior sonho, sabe o que era? Ter garantia na saúde, ter uma carteirinha do NPS. Quem não tinha carteirinha do NPS, os hospitais privados, eram tão caros que a gente nem podia passar nem na porta. E quem não tinha, a gente tinha que ir para a Santa Casa de Misericórdia. Nem toda cidade tinha Santa Casa.
Aí o que acontece? Qual que era a segurança? O cara tem uma carteirinha do NPS. O SUS superou tudo isso na Constituinte. Foi muito difícil aprovar a emenda do SUS, que a gente chama emenda da saúde. E hoje chama Sistema Único de Saúde. Eles têm feito tudo para acabar com o SUS. Tudo. A direita. Mas o SUS resiste. E nós temos que fortalecer o SUS, porque a saúde é fundamental para as pessoas. Qualquer empresário que está aqui, rosnando aqui em Rio Verde, rosnando lá em Jataí, acha que é dono. Quando tem uma doença grave, o que ele faz? Ele entra na justiça para o SUS pagar o remédio de alta complexidade. Não tem um empresário que paga os remédios de alta complexidade. O remédio custa 100, 200 mil reais. Tudo é o SUS que paga. Tem muitos fazendeiros, eu conheço um no Paraná, que tem um filho com doença rara, entrou na justiça, rico. Brasil, o SUS tem que pagar avião para levar a criança para tratar nos Estados Unidos. E isso o SUS faz. O SUS, nós temos que fortalecer o SUS para todos. E para atender todos. Nós temos que fortalecer a educação para todos. Então isso é que nós temos que fazer. Nós temos que criar uma nova filosofia. Porque essa filosofia arcaica, como você falou, essa filosofia de ter o senhor feudal, que pode fazer o que quer com as pessoas. Antigamente tinha escravo. Nós somos um países a libertar os escravos. E começou a dar vida para as pessoas normais de pouco tempo para cá. Até então, quando eu comecei a dar aula, nós começamos o movimento de professores, a gente começou um ditado: lugar de criança na escola. Nós sofremos muita crítica. Muita crítica. Não, criança pobre é para ajudar os pais. Criança pobre, filho de pobre não pode ser doutor. Filho de pobre não pode ser engenheiro. Filho de pobre não pode ser aviador. Filho de pobre não pode ser... O povo acha que filho de frentista tem que ser frentista. Filho de trabalhador rural tem que ser trabalhador rural. Por que uma criança... Todas as crianças nascem igual. Todas as crianças. Se é o do ventre da mãe... Aí o berço é diferente. Se trocar na maternidade, você vai ver que a diferença está na maternidade. Mas todas as crianças nascem igual. E depois vai crescendo. Elas têm que ter as mesmas oportunidades. E uma oportunidade que a gente tem, a única oportunidade que a gente tem em vida. Depois somos igual na morte. Quando nasce é igual, quando morre é igual. Todo mundo vai para aquele lugar. Então o que acontece? Hoje, a única coisa que nós temos de igualdade no Brasil é o voto. O voto é a coisa mais importante que a pessoa tem. E o voto decide o futuro. Rio Verde é o que é, porque votaram em Paulo Roberto Cunha na época, e ele falou: aqui não é lugar de cana, aqui é lugar de grão e da indústria. Rio Verde era inferior a Santa Helena. Hoje, compara Rio Verde com Santa Helena. Não tem comparação. Porque tem uma decisão política. A política decide o futuro de uma cidade, o futuro do Estado, o futuro da nação. Por que nós estamos nesse caos que não vem indústria para Goiás? Porque não tem energia. E o governador tem não sei qual coluio que o governador tem com essa empresa equatorial, que ela não toma providência, ele não toma nenhuma providência e não tem uma extensão de energia para lugar nenhum. Se você quiser botar 10 pivô aqui em Rio Verde, você não consegue. Se quiser aumentar a planta da Perdigão, você não consegue. Se quiser aumentar a planta das usinas de álcool, você não consegue, porque não tem energia. Então é necessário mudar. Ou o governador interfere na Equatorial, ou vamos pedir o fim da concessão da Equatorial e contratar outra empresa, ou o Estado readquirir a antiga CEL. E tem energia sobrando no país. 15% de energia sobrando. É uma realidade. Pode perguntar a qualquer industrial. Por que não está vindo para Goiás? Porque não tem energia. E sem indústria, sem energia, o Estado não desenvolve. E aqui nós não podemos voltar ao estado da escravidão. O estado onde o senhor botava a pessoa no troco. Como esse governador acha que é dono do Estado. A minha polícia, o meu Ministério Público, isso não pode continuar. Tem que acabar. Então nós temos que ter o seguinte: a democracia é para todos. Não é a minha vontade. É a vontade coletiva. Por isso nós temos o legislativo, temos o executivo e temos o judiciário. E o judiciário está no bolso
do governo. Lamentavelmente. Delúbio. Está no bolso do governo. Já que o Delúbio fez essa viagem no tempo aí, e bateu um saudosismo aqui, quando o Paulo tomou essa atitude e criou essa lei do cinturão da soja, Inconstitucional, né? Mas- E ele falou, lá a gente briga. Eu vou criar. mas Lá na frente a gente briga. ele colocou lá no calçadão uma barraquinha lá, colhendo assinatura. Ele fez até a oposição se curvar ao intelecto dele, que ele, na época eu estava chefe de gabinete do Wagner Guimarães. O Wagner, assina ou não assina? Eu falei, eu acho que você tem que ir lá assinar. O Wagner foi lá Que era para todos, né? que era para todos, era pro bem Pro bem-estar da município. sociedade. Eu fui lá com o Wagner, que era o maior adversário do Paulo Roberto, assinar o abaixo-assinado. Naquela época eu lembro, eu filmei e falei que até ele tava. A gente vai ter que encerrar, que eu sei que você tem muitas atividades. Mas eu não posso deixar você sair daqui, até te peço perdão, cachorro, a gente vai empolgando, a conversa vai ficando boa, a gente acaba fugindo do assunto, e isso é podcast, tá? Eu não posso deixar de te fazer essa pergunta e quero te trazer dados. E essa pergunta é o carro-chefe da vinda de vocês aqui hoje, por isso que eu deixei por último. Caixote maluco, como o Júlio Caparelli falou, que adotou um partido prejudicado pela vaidade. O PT prejudicado em Rio Verde pela vaidade. Eu recebi nessa cidade alguns políticos do PT que pisam em ovos. Pisam em ovos, acham que é autoridade, não é representante do povo, tá? Que chega a danar com a gente, tá, Caixote? E o PT é o seguinte, está renovando com a pessoa do Caixote, com a pessoa do Rodrigo aqui, que faz parte da federação, né, Rodrigo? Conforme eu falei de verde. O que acontece? Você é uma pessoa que esteve, cara, na mesma cadeira ali do Lula, do lado do PT. Teve alguns problemas e houve esse afastamento durante o problema, é evidente, para você cuidar dos problemas, e hoje você retorna ao partido como pré-candidato a deputado federal, Caixote fazendo aqui dobradinha com você como pré-candidato a deputado estadual. Não estou entrevistando ele, porque a entrevista dele é mais para frente. O que acontece? Vou trazer um dado aqui para você. Jair Bolsonaro, em Rio Verde, teve 69 mil votos, com 61% dos votos válidos aqui na cidade, porque 30% não votou, e uma cidade que se diz bolsonarista. O Lula, que pensa, ele não sabe desse dado aqui. Se ele sabe, ele não refletiu ainda. Ele teve 38% dos votos válidos em Rio Verde, somando 42.715 votos de 110 mil votos. Então existe 42 mil eleitores do Lula, que eu não vou falar que é do PT, mas é do Lula, perdido aqui na nossa cidade. Isso na eleição passada, que isso já aumentou, né? Goiânia, Jair Bolsonaro, dizem que Goiânia é a capital do bolsonarismo. Perde só para um estado lá do sul, lá que eu não me lembro qual que é. Goiânia, Jair Bolsonaro teve 2.193.000 votos, somando menos votos do que Rio Verde. Você quer ver a porcentagem? 58% só. Lula teve 1.542.000 votos, somando a totalidade de 41%. Ponto 7. Ponto 7. Ponto 29. Na realidade, 41,29% dos votos. O que acontece? Aonde estão esses petistas? Aí vem a indagação. Jair Bolsonaro, quando presidente, esteve aqui na cidade de Rio Verde e foi visitar uma rádio aqui na nossa cidade, que é do co-irmão parceiro nosso, e lá ele brincou. Ele, como presidente da República, ele fez o que o eleitor dele gosta. Foi lá e brincou, falou com as putarias dele, né? Porque ele fala merda pra caramba, e o povo achou bom, porque é o estilo deles mesmo. E o Lula vai refugar de vir aqui, sabendo que tem Gucast que recebe ele, sabendo que tem outras emissoras aí, que não é só a outra lá que é do Bolsonaro. Ele tem que vir aqui, conversar com esses 41 mil eleitores que votaram nele. Ele tem que vir aqui e pedir o voto pro Delúbio. Ele tem que vir aqui e pedir o voto pro Caixote. Não fazer o que a Dilma fez. Deixa eu te explicar. Porque está distante. Eu posso explicar uma coisa? Sim. Já só uma indagação. Primeiro, o Júlio Camparelli veio aqui, falou com a maior tranquilidade aquilo que o Raul Seixas
Maluco beleza. Maluco beleza. O nosso candidato é um maluco beleza que defende a situação junto à classe trabalhadora. Isso que o Caixote tem feito aqui e defendido muito bem. É um Mas você viu maluco. que o Lula não é pequeno aqui? Não é maluco beleza. Sobre a situação do PT, eu quero falar duas coisas. Primeiro, a situação do PT, do presidente Lula, e quero falar. Você está me devendo a pergunta sobre educação. Não, eu ia fazer ela agora. Você vai fazer depois, tá? Deixa lá. Porque aí ia ficar tudo no encerramento. O Lula, nesse momento, ele acaba de sair de Anápolis. Ele veio a Anápolis, lá na Caú. Ele tem visitado as obras que ele tem feito, ele tem visitado obras que ele tem incentivado da iniciativa privada, porque nós sempre defendemos, no nosso programa está, o Estado não é dono da economia, ele é um estimulador da economia. O Estado tem que ser um estimulador da economia. O Estado não pode, no sistema capitalista, ele não é dono da economia. Ele regula, né? Ele vai ajudando a economia. Ele teve ontem, para você ter ideia, como é que o presidente Lula pensa. Ele esteve na Embraer, lá em São José dos Campos, lá em São Paulo. Para quê? Para celebrar o convênio entre a Embraer de vender aviões para a Latam, 27 aeronaves de grande porte. Foi hoje na Caoa e outras empresas lá em Anápolis, que tem 8 mil funcionários. Teve aqui em Rio Verde, no começo do governo, quando a Perdigão, a época não era Perdigão, inaugurou 5.001 empregos. Eu estive com ele aqui. Nós estivemos juntos aqui. Foi a primeira vez que o Aerolula viajou de Brasília para cá. Foi a primeira viagem com o Aerolula, que era um aviãozinho, um Airbus 310, 319, nem 320 é. Mas foi o que foi possível fazer naquela época. Então, o presidente Lula tem visitado os estados. Ele queria vir aqui hoje discutir a questão do hospital, mas como o convênio não ficou pronto, né, o convênio está em estudo, não teve condição de vir. Tem o Caixote me avisou, olha, tem aqui uma conversa, consultei a agenda do presidente Lula, estava na pré-agenda, mas tinha que consolidar o convênio. E o presidente, ele não pode vir, o presidente tem que mostrar coisas concretas. E você me responde qual é a sua proximidade com ele hoje, tá? Não, quero saber qual está a sua relação com ele hoje. A proximidade com o presidente Lula é muito grande. Eu não preciso estar com o presidente Lula, com o companheiro Zé Disseu, com os companheiros da antiga, como a gente fala, para saber o que cada um está pensando. Nós temos lado, nós temos um programa, nós defendemos um projeto político. Qual o projeto político? Que está escrito no nosso manifesto do PT, que você falou muito bem. O nosso manifesto do PT diz 3 coisas muito importantes. O PT lutará por um país com igualdade social, com liberdade religiosa, liberdade política, respeito ao movimento social. E cada um tem direito de fazer as suas reivindicações e dentro da legislação. Então, esse é o nosso manifesto. Isso puro e simples, eu acredito nisso. O presidente Lula acredita, o Zé Disseu acredita, nós acreditamos nesse projeto. É um projeto político que nós traduzimos popularmente num projeto, um projeto democrático popular. E envolve todas as forças. Você vê tanto que o nosso governo é amplo. Esse governo do Lula agora. Sabe quantos ministros o partido do Kassab tem? 3 ministros da Agricultura, da Pesca e da Energia. O ministro da Energia veio aqui discutir com a Equatorial para tentar resolver os problemas dos pivôs lá de Cristalina. Caiado xingou ele tudo. Eu fui conversar com ele outro dia, falou assim, governador aí do estado de Goiás é muito sem educação. Eu falei, ô Alexandre, discute dentro do seu partido, ele está no seu partido hoje, né? Foi lá pedir benção para o Kassab. Então, para ver se sai candidato. Mas aí o problema é que eles vão resolver, não tem nada, eu não escolho adversário. Eu acho que ele quer ser ministro. Aí, mas o governo Lula não cabe. Né? Tem esse tipo de gente que não cabe. Mas os ministros, tem ministro do PP, tem ministro do Republicano, tem ministro que não tem partido. Pessoas. É um governo de todos, né? Até ele disputou a eleição com nossa ministra. Então é necessário, a gente diz o seguinte, política. Você não pode ter inimigo. Você tem adversário.
tem aliado e concorrentes. Eu penso assim, você tem aliado, concorrente e adversário. Você lembra de 2006? O candidato da oposição, que galvanizou a oposição à época, tinha 4 candidatos, 2 aliados nossos, a Heloísa Helena, o Cristóvão Buarque era aliado. O homem da educação. Rompeu conosco, bateu no Lula 24 horas. O Geraldo Alckmin era o que galvanizou a oposição. Falava horrores do Lula. E o Lula enfrentando o debate. Ele queria que nós mandássemos o exército ocupar a Bolívia, porque a Bolívia tinha feito regulamentou o petróleo da Bolívia, o gás da Bolívia. E o Brasil tinha um grande investimento lá. Aí o Geraldo Alckmin defendeu na televisão, ele, José Serra era candidato a governador, que nós tínhamos que ocupar, mandar o exército ocupar a Bolívia. O Lula falou, nada disso, eu vou negociar. Ele negociou, resolveu na paz. E hoje o Geraldo Alckmin é vice do Lula. E um bom vice, leal, correto. Imagina em 2006 se fizesse essa proposta. Era horrores dos horrores. Nem ele aceitava, nem nós aceitávamos. Eu queria, né? E hoje nós estamos de paz e amor. Beijinho, beijinho, sem tapa. Né? Não tem tapas e beijos, só beijinho, beijinho. Então, a harmonia é fundamental. Então, o presidente Lula, o PT é um partido de aliança. Nós defendemos aliança política, uma aliança com quem quer fazer aliança. Aqui em Goiás, nós estamos trabalhando para ver se o ex-governador Marconi concorda em apoiar o Lula. Se concordar, o PT vai apoiar. Se não concordar, nós vamos lançar um candidato a governador. Nós demos prazo ao governador Marconi até dia 5 a 10 de abril. Isso é novidade para muita gente que você está falando. Não tem problema nenhum. É realidade. É uma realidade. Eu não nego o meu pensamento. Nós temos que encontrar um palanque do presidente Lula em Goiás, porque em Goiás tem 42% de pessoas que votaram no Lula no segundo turno. Votaram 37% no primeiro turno. Então é necessário que aumentamos a votação do presidente Lula em Goiás. É muito importante para nós. É muito importante para Goiás. Aumente a bancada de deputado. Aumente a bancada na Assembleia Legislativa. Então isso nós temos para não ficar refém. Essa é a realidade. Nós temos que trabalhar. Tem que saber embaixo. Trabalhar e articular lá em cima. São 2 coisas que a política me ensina. Você disputar uma eleição, você tem que ter um bom candidato, ter um bom programa e ter experiência. Depois governar, né? Governar não é fácil. Tem muita gente que ganha eleição e não sabe governar. Não é só ganhar, tem que saber governar. E tem que ter experiência. E tem que ter respeito. As pessoas precisam respeitar. Se o Brasil, se o Lula fosse o estilo do maledito, você acha que nós tínhamos revertido essa tarifa? Jair Moreira, você está aí Você está aí com o andar da hora aí? Não, sim. Depois desse furo aí da coligação aí, solta a pergunta aí da educação aí. Não, eu estou querendo. Eu não quero ser indelicado e ficar... Nós estamos com a... E o caixote está me apertando. Nós também estamos com a agenda meio... É só para que agora o cidadão, porque é o seguinte, isso aqui é uma oportunidade da gente poder mostrar quem é o caixote petista hoje, o delúvio. Essa é a oportunidade, Rodrigo. O que acontece? O governo Lula desenvolveu muito bem a questão humanitária no Brasil. Vou falar... Eu sou muito realista, tá? Não votei em Lula, votei em Fernando Collor. Não votei em Lula, votei em Fernando Henrique. Não votei em Lula na última, se eu não me engano, votei no Leonel Brizola, não me recordo aqui. A minha mente agora Mas votei em Lula 2 vezes porque o outro lado não dava para votar. Eu seria um insano se eu fizesse votar do outro lado. Então, o que acontece? O governo, ele teve suas conquistas, conquistou, tirou o povo da pobreza, isso e aquilo. Mas eu acho que o Brasil está atrasado 50 anos em consideração à Índia e à China. Olha que maluquice que eu estou falando. Por quê? Porque falta agora, e eu acredito que o governo do PT, vou falar agora do PT, não vou nem me referir ao Lula, que o Lula vai entrar agora numa fase diferente de vida. Mas o governo do Lula deve investir em ciência e tecnologia. A gente tem visto, agora tem aviões aí da Embraer, aí, da caças, submarinos, já com projeto para 33, o atômico, né? Com energia nuclear.
nós temos aí na área da navegação, nós estamos bem, mas a tecnologia nossa, o nosso Samsung sem ser Samsung, o nosso iPhone sem ser iPhone, a nossa TV sem ser LG, você entendeu? Eu acho que falta isso. O Brasil está distante disso. Olha, eu quero te agradecer tanto essa questão. Isso é a educação que eu falo. Deixa eu te falar uma coisa muito simples. O mundo hoje é movido por 3 coisas. Alimento, nós temos bastante. O mundo depende do subsolo. Minério, petróleo, gás, água potável, água doce, florestas, isso está tudo no nosso subsolo. Nosso subsolo, segundo os americanos, segundo o estudo na Europa, na Índia e na China, é o subsolo mais rico do mundo. Só um minuto. Todos os estudos. É só para a gente não ficar enganado nisso. Nós, a Austrália, a Ucrânia e outros. Porque senão a gente pensa que a gente é o único desses agropecuaristas ficar falando aí que leva o Brasil com agro, achando que só nós praticamos isso, né? O nosso subsolo é muito fértil. Muita riqueza no nosso subsolo. E a outra coisa é tecnologia. O mundo depende de comida, subsolo e tecnologia. Nossa tecnologia está atrasada há 10, 15 anos, 30 anos, sobre o que acontece na Índia, acontece na China, o que acontece nos Estados Unidos. Eu não sou contra os Estados Unidos, acho que esse governo é maluco, é outra coisa. Mas os americanos estudam bastante. Então o que é que nós temos que fazer? É o modelo de educação que eu queria saber. Nós só teremos tecnologia no Brasil se nós investirmos na educação de base. A educação básica. De 0 até entrar na universidade. Nós temos hoje um modelo de educação muito falho. É o modelo. Eu não estou falando que é culpa de um ou do outro. Não. A educação infantil. A educação, o antigo primário. A matriz está defasada. O antigo primário e o antigo ginásio. E o segundo grau antigo, hoje são Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, está defasado. O que nós temos que fazer? A educação infantil, ela tem que ser toda custeada pelo governo federal. E trazido para a nossa realidade de mundo. Aí, explicando. O ensino fundamental, que é da prefeitura hoje, por conta da prefeitura. O fundamental 2, por conta do Estado, o antigo ginásio do Estado. O segundo grau inteirinho, patrocinado pelo governo federal. E aí, onde você vai arrumar dinheiro do governo federal para tudo isso? Isso aqui é tudo responsabilidade do município e do Estado. Dos royalties do petróleo, dos royalties do minério. Que foi o Fernando Henrique, o Temer e o Bolsonaro transferiram os royalties do petróleo para os acionistas da Petrobras. Então, ganha bilhões de recursos de dinheiro. E o Brasil está jogando o seu futuro fora. O futuro são as crianças. Feito isso aqui, com tecnologia à disposição das escolas. Toda criança tem que ter um computador. O padrão salarial, igual o padrão que nós tivemos aqui hoje, nós tivemos a oportunidade de visitar o IEF aqui de Rio Verde, o Instituto Federal, que é uma maravilha. Então, o padrão salarial tem que ser o padrão do IEF, dos funcionários e dos professores. Escola tempo integral. Não pode ter uma escola com buraco na parede. Não pode ter um banheiro que não funcione. Tem que ter água potável. Tem que ter recreação para as crianças. Saúde. Então nós temos que... O que é isso? A semente do Brasil. O nosso subsolo produz uma semente chamada crianças, que vira adolescente, que vira juventude. Nós temos... O Brasil é um país que tem que ter oportunidade para que todos os jovens tenham as mesmas oportunidades. E cada um vai ter uma opção diferente. Um vai ser médico, outro vai ser bailarino, outro vai ser jogador. Todo mundo acha que pode ser o Neymar, né? Ou o Pelé. Na nossa geração era o Pelé. Né? Mas cada um tem a sua vocação e vai seguir o seu caminho. Um vai ser médico, outro vai ser dentista, outro vai ser enfermeiro, outro vai ser técnico. Nós temos que dar oportunidade para as crianças ter a mesma oportunidade na juventude. Isso só se faz com a educação. Eu sei disso porque eu sou filho de pai analfabeto, a família toda analfabeta, eu sou o primeiro filho da família. Fazer o ginásio, fazer o antigo científico, entrar na universidade e virar professor. Sou o primeiro.
Agora, eu tive a oportunidade de estudar a trancos e barrancos. Fiz muito bico pra caramba, porque eu não tinha dinheiro, que você se vira, né? Quantas vezes eu tive muita dificuldade para terminar o segundo grau, o antigo segundo grau, hoje, na época era o científico, e entrar na universidade. É muito difícil uma pessoa pobre fazer isso, mas eu consegui superar isso. E estou aqui, tenho a oportunidade de conversar com vocês aqui, e todas as dificuldades que eu tive, eu venci. Graças a Deus. A educação iguala, né? Então a educação é fundamental. E aí você disse, muito bem, nós precisamos sair de um país em desenvolvimento para um país desenvolvido. Só conseguiremos fazer isso o dia que a educação, nós tivemos todas as crianças na escola. O dia que a nossa juventude tiver menos oportunidade. Olha que se igualar, 30 anos depois a gente chega no patamar que está hoje o desenvolvimento da China. Daqui a 30 anos a China caminhou mais. A Austrália caminhou mais. O Canadá caminhou mais. Mas nós temos que começar a fazer o nosso dever de casa. Enquanto a gente achar que criança pode continuar vendendo balinha na rua para ajudar a família, que as pessoas que estão fazendo o segundo grau têm que trabalhar. Hoje no IEF a maior reclamação do diretor é o seguinte: os meus alunos durante a noite trabalham o dia inteiro, chegam aqui cansados, então aprendem menos que os alunos diurno. Então nós temos que dar condição para os alunos que estão estudando, estudar. Não trabalhar e estudar. E nós temos que tirar essa juventude do mercado de trabalho e colocar nas escolas, pagar para estudar. E isso é obrigação nossa, da classe política brasileira. E depois fica com demagogia, que americano é mais inteligente que brasileiro, que japonês é mais inteligente. Todo mundo acha que japonês é mais inteligente que nós. Não é coisa disso nenhuma, né? Nós temos a mesma capacidade cognitiva de qualquer outro povo do mundo. A mesma coisa dos africanos. O povo acha que é afrodescendente, tem menos oportunidade. Né? Os indígenas nossos têm menos oportunidade. Você não vê a classe, você já viu o pobre falar contra a cota? Mas todo rico é contra a cota. Todo rico é contra índio na universidade. Todo rico é contra preto na universidade. Nós temos que ter, todos são brasileiros. Aqui em Rio Verde, esse progresso todo, quando teve crise de trabalho aqui, o que o prefeito fez? Fez um chamado nacional para que viesse trabalhar aqui. E Rio Verde foi superada e hoje produz o que tem produzido. Então nós temos que ter claro o seguinte: tecnologia é fundamental. Nós temos que enriquecer o urânio, nós temos que ter novas tecnologias, temos que investir em energia nuclear e novos tipos de energia. Valorizar a biomassa, que é uma grande riqueza nacional, valorizar a cana-de-açúcar, embora aqui tenha toda essa problemática, mas foi importante o nicho. Com essa decisão, Rio Verde tem uma vocação, a vocação da indústria do Sudoeste. Cada cidade tem que ter a sua vocação, ou para a produção de pequenos animais, ou para a indústria limpa, ou para alguma coisa. Não pode ser uma cidade ficar subordinada à outra. Então, isso que nós temos que criar. Mas só vamos criar isso se nós tivermos investimento na educação brasileira. Então, quero agradecer a você por essa oportunidade de conversar, trocar essas ideias. São ideias que nós temos que fazer. E eu, como sou devoto de São Pidão, né, eu peço apoio para que a gente possa, junto com o presidente Lula, a gente conseguir avançar no Brasil. Ter um Congresso mais progressista, ter um Congresso que olha, sente a dor do povo. A dor do povo. O povo está sofrendo. Sofreu muito mais no passado, mas continua sofrendo. O salário não é tão digno ainda. Tem muita gente que tem um emprego muito difícil. Eu fico muito preocupado com os trabalhadores dos aplicativos que ganham uma miséria, tem que ralar 13, 14 horas para sobreviver. Nós precisamos também que as pessoas aprovar ao fim da escala 6x1, porque os trabalhadores têm que ter descanso e têm que ter oportunidade de ficar com a família e ter oportunidade de refletir sobre a sua profissão e produzir mais dentro da empresa. O trabalhador descansado produz mais que o trabalhador cansado. Você não conhece a história antigamente dos carreiros? Boi muito bonito, boi cansado não é um bom boi de carro, né? E o trabalhador também. Cansado ele não é um bom, não produz bem. Tá? Muito obrigado. Ô, Rodrigo, te agradecer pela sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço e desejo sucesso.
Foi um prazer estar aqui nessa tarde, noite. E estamos à disposição. Caixote, na próxima eu pergunto como é que foi essa junção aí vai ser para você. Obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade, principalmente ter dado a oportunidade para o professor Delúbio, para a gente, o povo do PT, do eleitor do Lula, isso, saber que tem que votar nos pré-candidatos do Lula, porque eles que vão ajudar o Lula a revolucionar o Brasil. Delúbio, muito obrigado. Eu vou querer que você agradeça também, mas antes só deixar um recadinho aqui para você. Ou melhor, para quem está nos assistindo. Existe uma bola, assim, uma bolha. Aqui está a classe média, aqui estamos nós, trabalhador comum, e aí tem um grupinho aqui em cima que comanda essa parada todinha. A gente tem que convencer esse cara aqui que ele está mais perto do de baixo do que do de cima. Porque ultimamente andaram convencendo ele que eles são iguais os de cima, mas tá longe de ser, entendeu, Delúbio? E queria te agradecer, que satisfação tê-lo aqui. E leva um recado lá pro presidente, ele chegando aqui, ele vai estar em casa, vai ser bem recebido. Tá bom? Muito obrigado, e falei o recado ao presidente e que desejar sucesso a você e ao nosso solidário. Obrigado a todos vocês. Boa noite a todos e semana que vem estaremos novamente aqui.